Agricultura BR agora fala sobre o mercado de soja e de milho, uma semana movimentada. Mostrava há pouco a soja negociada acima de 16 dólares o bushel. Era o que se esperava que viesse a ocorrer. Nesta semana em especial lá nos Estados Unidos teve um cenário completamente diferente, né? Começamos uma segunda e uma terça-feira com o mercado meio azedo. Aí na terça-feira à tarde teve um incêndio na indústria da Louis Dreyfus e fez com que óleo e farelo disparasse, puxou o grão de soja para cima também. Para falar sobre esse assunto e para falar de milho aqui no Brasil, eu converso agora com Vlamir Brandalize pela internet, ao vivo. Brandalize, é sempre um prazer enorme tê-lo por aqui. E o mercado começou dessa maneira, eu falei azedo, né? Mas começou para baixo, né? Colocando o nariz para baixo na segunda-feira, terça-feira também vinha mais ou menos assim, Brandalize, e vai encerrando de uma maneira completamente adversa do que quando começou a semana. Como é que você avalia neste momento soja, preço internacional e Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a semana começou azeda, que nem você falou mesmo. Tínhamos fator importante atuando aí, que ainda continuava a crise lá na Rússia com a Ucrânia, né? E a partir da terça-feira e quarta-feira, o mercado viu a crise lá no leste europeu perder força. Mas, que nem você citou, a questão da esmagadora americana aí de ter pego fogo aí, e está parado de esmagar e de processar e produzir farelo e óleo, nesse momento é um fator bem positivo, né? Porque eles estão no extremo do inverno, né? Na necessidade de ração crescente, né? Para tratar os seus animais. E junto a isso é um período normal que muitas esmagadoras lá nos Estados Unidos elas estão fazendo manutenção de equipamentos, estão paradas. Então isso já provoca rapidamente um déficit de oferta, né? Então o mercado ficou meio preocupado de quanto tempo vai ter de ficar parado, se vai ter a disponibilidade do farelo e óleo. Isso é reflexo de cotação, né? Um reflexo positivo. E o ambiente da soja veio para essa faixa dos 16, né? Ele não está conseguindo ainda consolidar e ficar nos 16, ele tem trabalhado alguns momentos acima, chegou até a 16,34 na última quinta-feira, depois veio para baixo, ontem também trabalhou 16,09, e ele vai cutucando 16 para tentar firmar nele, né? No final do dia ele tem liquidado, mas o ambiente em dólares e em Chicago melhorou, nós estamos em novos patamares, bem mais longe dos 15,5 e praticamente dentro dos 16 aí para as posições, pelo menos até o meio do ano, né? O mercado melhorou e com o apoio desse problema da indústria americana esmagadora, né? Brandalize, dá para dizer que 16 dólares o bushel é um novo piso? Ainda não, porque na próxima semana nós temos o Outlook Forum. Se o USDA pegar e trouxer números maiores de plantio, ele, no caso da soja, né, mostrar uma grande troca de áreas de soja, de milho para soja, isso pode refletir que no segundo semestre os americanos poderão ter uma safra maior e compensar um pouco das perdas que nós estamos tendo aqui na América do Sul. Então ainda não dá para dizer que estamos consolidados nos 16, mas temos aí fatores que podem consolidar, né? Que nem você citou aí o problema da Argentina, o clima na Argentina, se continuar desfavorável, pode ser o fator aí que daí sim alavanca para a gente trabalhar entre 16 e 16,5. Hoje nós estamos ainda naquela janela, 15,5 a 16. Quando bate os 16 aí acima, um pouco 16, os grandes investidores acabam liquidando e o mercado, como ontem também fez, ele acabou no final do dia ficando abaixo de 16. Mas ainda não dá para consolidar esse 16 como base, mas o mercado está bem próximo disso. Brandalize, esses números que nós estamos vendo para a soja em Chicago, algum prêmio pago nos portos também, tem compensado a queda para o dólar, e o dólar vem com tendência de queda ainda, não só no Brasil, mas no mundo todo? Chega a compensar para a formação de preço aqui no território nacional? Tem compensado sim, porque hoje os portos brasileiros, a realidade dos lotes aí, hoje nos portos aí, agora a abertura do começo da tarde, por exemplo, você pega Porto de Rio Grande, tem um déficit grande de posições aí para completar navio. Então, hoje, comprador fala em até R$ 206 no Porto de Rio Grande.
para posições para completar navio. Por exemplo, para completar navio em Paranaguá, 202. Para posição aberta para novos navios é abaixo de 200. Mas as posições para completar cargas que está precisando nesse momento, todas estão acima, que a gente está brincando agora. Você estava falando da Bahia, eu estou aqui na Bahia, estou em Luiz Eduardo Magalhães nesse momento, e aqui a gente está brincando, os portos brasileiros estão no Lobinho, está no Lobo Guará, e já está tudo ao redor, que nem Chicago nos 16 praticamente, e os portos brasileiros estão no Lobinho, está no Lobo Guará, porque as posições de julho já para os portos, ela já está muito linear, aí na faixa de hoje está R$ 202, mesmo com o dólar em queda, então o dólar caindo, mas Chicago em alta, e o prêmio aí que saltou, né, o prêmio agora está perto de 150, 160 positivo, ele tem compensado essa queda do dólar aí, que recuou bastante, né, o dólar recuou bastante nas últimas semanas. Tá certo, o Brandalize está andando muito, né, essa questão ali nos portos, e eu vou, até só para completar, daqui a pouco eu vou conversar com o Luiz Carlos Bergamac, ele que é o presidente da ABAPA, vamos falar sobre algodão aí no estado da Bahia. Você também está andando igual Lobinho, né, Brandalize? Brandalize, olha só, mudando de assunto agora, saindo da soja, comentamos até um pouco do algodão, mas vamos falar um pouco agora de milho, principalmente o milho aqui no Brasil, que a percepção é muito clara, né? Quanto mais avança a semeadura da segunda safra, ainda mais uma segunda safra que vai sendo cultivada dentro de uma janela muito mais favorável, pelo menos em teoria, porque o clima às vezes traz algumas surpresas bem desagradáveis, mas quanto mais dentro da janela e mais adianta, é natural que se tenha uma redução nos preços praticados. E nós temos visto isso e trazido aqui diariamente no Agricultura BR, B3 apresentando queda para os negócios com milho. Apesar da queda, os preços são bons. Eu gostaria que você falasse, se os preços estão bons, qual que seria um patamar interessante ainda de preço para milho, porque parece que os picos passaram, Brandalize. Exatamente, os melhores preços do milho já foram, né? Porque nós chegamos aí a B3, foi acima de R$ 100 ali, foi bem longe acima de 100 nos melhores momentos, e agora está caminhando abaixo, né? Então, e a tendência do avanço do plantio da safrinha, que nem você comentou, quando a gente chegar aí próximo do final do plantio, aí, já na virada do mês de fevereiro, começo de março, e confirmando que é uma expectativa de recorde histórico de área de safrinha de milho, nós vamos ver uma tranquilidade do mercado comprador, e a Bolsa, ela também vai refletir nisso, a B3, porque nesse momento ainda nós estamos trabalhando com a ideia do mercado interno, trabalhando com o custo do milho importado. Então o milho importado chega nos portos aí pouco acima de R$ 100 nesse momento. E o segundo semestre, que é o milho da safrinha, como a tendência é colher uma grande safrinha, acima de 80 milhões de toneladas, e o consumo brasileiro vai ser 40, então nós vamos ter que exportar, aí o formador de preço inverte, em vez de ser o milho importado, é o milho exportado que vai comandar as cotações. Aí o mercado é o porto na exportação, vindo com frete para o interior. Por isso que a tendência aí de maio em diante, se tudo andar bem na safrinha, é a gente alinhar o mercado do milho para patamares que está no porto. Aí hoje varia de 82 a no máximo R$ 90 as cotações que estão sendo indicadas nos portos para exportação de agosto em diante, que será o balizador. E aí o mercado interno, logicamente, principalmente o maior produtor, que é o Mato Grosso, e aí tende a haver cotações de R$ 65, ou abaixo de 70, né? O mercado do momento ainda é acima de 70, mas a tendência é a acomodação, né? Principalmente se o dólar ficar nesses patamares perto de 5, né? Então, a tendência é queda maior aí para o segundo semestre. E ainda nessas próximas semanas ainda tem demanda. Depois o mercado começa a olhar mais para frente e a indústria desacelera e a bolsa vai se ajustar, né? A B3 também se ajusta, em vez de ser mercado importador, daí é o mercado exportador. Essa é a diferença do primeiro para o segundo semestre. E Brandalize, você estava falando aí, e isso acabou provocando, né, falando a respeito do milho agora, provocou aqui telespectadores do canal do Boi, tanto agricultores quanto pecuaristas também. Aqui eu vou trazer aqui a fala da, cadê? A Amanda, sumiu aqui para mim, tá? Mas a Amanda Mesquita, ela é pecuarista e está perguntando o seguinte, neste caso, é melhor comprar milho devagar, colocou devagarinho aqui, comprar milho mais devagar para quem demanda milho tanto na produção pecuária ou para outro tipo de formação, Brandalize, já que temos uma tendência do milho seguir com preços mais baixos a partir de agora?
A tendência para o consumidor, que nem o consumidor pagou as maiores cotações, então a tendência é essa acomodação. Então, pode ter que semanas aí do mês de março que não mude nada, mas a tendência, quando vamos avançando e se confirmar as condições boas para o clima aí para a safrinha, o mercado vai se acomodar em patamares bem menores que está hoje. Então, para quem é consumidor, sim, vai comprando em volumes pequenos para não pressionar o mercado. Então, essa seria a política mais adequada para consumidores do setor de pecuária, confinamento, o setor de suíno, frango, toda essa linha do setor que é consumidor de milho como ração. Já no lado do produtor, tem que pensar no invertido, né? Se tiver oportunidades de fazer bons fechamentos hoje, não deixar esse milho que está disponível hoje para vender no segundo semestre, que ele tem um risco de a gente ter uma super safrinha, e aí o mercado vai trabalhar basicamente no valor de exportação. E valor de exportação, sim, daí a 10, 15 reais abaixo do que é hoje no mercado interno, né? O Luiz Dantas, de Sorriso, no Mato Grosso, está perguntando o que seria um valor interessante para o milho no segundo semestre do ano. Olha, eu acho interessante para o produtor de milho da região de Sorriso, você conseguir níveis de patamares de R$ 70 em diante, e qualquer posição acima disso é uma boa posição, porque eu acredito que a tendência é trabalhar entre 60 e 70 ali nessa região do Médio Norte, Mato Grosso, porque ele vai ser um balizador de exportação. Se conseguir exportar pelo norte com valor mais baixo de frete, ao redor dos R$ 65. Se tiver que vir para Paranaguá e Santos, é mais perto de R$ 60 a liquidação final desse milho de exportação. É por aí que vai andar. Então, acima de R$ 70, se tiver oportunidade, é um mercado bom para o produtor, é um mercado lucrativo, é um bom nível de preço médio para o milho, então é dentro dessa janela, né?